Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre liderança. Então, o conceito de liderança é um processo pelo qual uma pessoa tenta levar os membros de uma organização, de uma equipe, a fazer algo que deseja. Na verdade, é sempre em busca de um objetivo comum da organização. Então, é como se fosse um processo de influência. E aí existe aquele líder mais formal, que é o visto em ambiente de trabalho, em ambientes acadêmicos, como professores, gestores, enfim. E existe também a liderança informal. Então, quando a gente está fazendo um trabalho em grupo na escola, por exemplo, geralmente uma ou duas pessoas se destacam mais pela capacidade de liderança. Tá? E aí existem várias teorias que vão tratar sobre o processo de liderança. E aí uma delas vai falar que são 3 características fundamentais para um bom líder: o raciocínio analítico, que é a capacidade da pessoa usar a racionalidade para resolver problemas, para unir as potencialidades da sua equipe. A inteligência social ou emocional, que é a competência do líder compreender os motivos e as ações das outras pessoas, direcionar novamente as competências, as potencialidades para a consecução dos objetivos da empresa, saber se autocontrolar em termos de emoção, saber lidar com a emoção do outro, com o comportamento do outro, e por fim a criatividade. Então, uma outra teoria vai falar o seguinte, que existem alguns temas, que poderiam ser divididos em 2 grupos. Os temas mais socioemocionais, então é aquela liderança que preserva ou investe mais no relacionamento com a sua equipe, com os seus colaboradores, que respeita muito a opinião dos colaboradores, ele é mais habilidoso socialmente. E existem aqueles líderes ou aquelas lideranças que se dedicam mais a orientar tecnicamente o colaborador, fazer orientação à tarefa, Obviamente que os 2 grupos de habilidades, as 2 posturas são igualmente importantes. Então, você precisa conseguir direcionar o comportamento do seu colaborador para ele executar bem as tarefas, para ele ter competência técnica, porque isso vai garantir produtividade ou bom oferecimento do serviço. Mas isso só é possível se você tiver um comportamento, uma postura respeitosa, habilidosa, adequada com essa equipe, com esse colaborador. Hein? E aí vem o conceito de liderança carismática, que é um tipo de influência social baseada na percepção pelos seguidores da pessoa do líder e não especificamente na autoridade formal que ela tem. Então, geralmente, esse conceito de liderança carismática vai se aproximar da noção de poder referente, que a gente viu na aula sobre poder e política. Então, pessoas com personalidades interessantes ou outras qualidades espaciais que acabam detendo uma forma de poder sobre nós. Agora, essa liderança carismática, ela também pode apresentar o seu lado negativo. Uma medida sugerida para determinar se essa liderança é positiva, como a do Mahatma Gandhi, por exemplo, ou negativa, como a do Adolf Hitler, consiste em examinar se esses líderes tentam criar intencionalmente entre os seguidores devoção às suas pessoas, se são pessoas mais egocêntricas, em vez de um compromisso com princípios ideológicos que focalizam mais o bem coletivo. Bem? Um outro modelo, que vai falar sobre características do líder, é o de Fiedler, e vai falar de vantagem situacional, que tem 3 elementos. Então, primeiro, é muito importante a relação entre o líder e os seus membros. Isso só é garantido com respeito, com transparência, com habilidade social, com ética, com confiança. A estrutura das tarefas também é muito importante. Aí entra a habilidade didática, a habilidade social educativa do líder, em que ele consegue passar de maneira adequada, de maneira clara, a tarefa que o colaborador precisa executar. E o poder da posição, que é a extensão em que o líder pode se valer das suas sanções formais, do seu poder mesmo de aplicar reforço, de aplicar punição, porque se ele não detiver isso, provavelmente alguns colaboradores, pelo menos, ele não vai conseguir controlar, não vai conseguir direcionar o comportamento, tá? E aí existem alguns modelos que vão falar de liderança que varia, desde a mais autoritária, mais diretiva, até a mais democrática, tá? Que delega mais poder, mais responsabilidade para os colaboradores. E é aquilo que eu sempre falo em aula, obviamente que quanto maior a liberdade que você tem para decidir as coisas, maior tem que ser a sua responsabilidade. A maturidade desse colaborador, ela pode ser uma maturidade mais ligada à parte técnica do trabalho e pode ser uma maturidade mais ligada à responsabilidade, às relações, que é a maturidade que a gente tem psicológica, E aí,
À medida que aumenta a maturidade do colaborador, à medida que ele tem tempo de carreira, por exemplo, o líder deve adotar mais o comportamento orientado ao relacionamento e menos orientado à tarefa, obviamente, porque essa pessoa já vai ter uma grande experiência naquele cargo, naquelas tarefas. Né? Um outro modelo vai falar de estilos de tomada de decisões, mas novamente, né, só vão mudar os nomes aí e a taxonomia, vai variar desde o mais autoritário, mais diretivo, até o mais democrático, mais o que delega mais responsabilidade, mais poder mesmo para a sua equipe. Bem? Obviamente que os líderes, eles não exibem só um estilo de liderança com todos os membros do grupo, né? Eles podem diferir. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não ser antiético, para não favorecer apenas um grupo, porque o grupo é mais próximo a nós ou detém mais poder dentro da organização. Existem alguns substitutos da liderança, né, que vão tornar essa liderança redundante ou desnecessária. Então, por exemplo, se o meu gestor tem a mesma capacidade técnica, a mesma formação acadêmica, a mesma experiência que eu, provavelmente eu não vou precisar dele para resolver algumas dificuldades, por exemplo, que eu mesmo consigo resolver, ou eu tenho que procurar uma outra pessoa ainda. Né? Isso acaba, a minha capacidade, a minha experiência, acaba substituindo a dessa liderança imediatamente superior a mim, né? Hierarquicamente superior. E neutralizadores também. Então, por exemplo, se um gestor se envolve em corrupção dentro da organização, e aí ele fica com a imagem denegrida. Provavelmente isso acaba neutralizando um pouco essa capacidade de liderança que ele vai ter, pelo menos sobre o meu comportamento, por exemplo. Tem alguns erros cometidos por gestores, né? Ficar alheio a eventos no campo de atuação, limitar-se à própria área de especialização. Hoje a gente tem que ter uma visão holística da organização. Se recusar a assumir maior responsabilidade ou se responsabilizar pelas próprias ações. Deixar de se assegurar de que as tarefas sejam entendidas, por isso que a gente pede sempre feedback, perguntas né? Supervisionar, ver se a tarefa está conseguindo ser finalizada. Recusar-se a avaliar, desculpem, o próprio desempenho, a própria capacidade. Recusar-se a receber críticas, erro também. Usar a posição para ganho pessoal, isso é. Não dar o exemplo positivo e cobrar isso dos colegas. Tentar ser apreciado em vez de respeitado, tentar comprar, por exemplo, as muito antigo. Enfatizar regras sempre no lugar de aptidões, no lugar de reforçar, de valorizar, né, desempenhos excelentes, por exemplo. Falhar e manter construtivas as críticas. Sempre que a gente for fazer uma crítica, tem que racionalizar para fazer a crítica construtiva e justa. E não dar atenção aos aborrecimentos empregados. Ainda outros erros cometidos, né, uma posição mais defensiva, instabilidade emocional, habilidades interpessoais inadequadas, então sempre a gente deve tentar ser assertivo, falar o que pensa, o que sente, direcionar o comportamento do colaborador, mas de uma maneira adequada, né? Sem ser agressivo, sem usar um tom de voz alto, sem usar palavras inadequadas, né? Palavrões, por exemplo. E ainda outro erro, poucas aptidões técnicas e cognitivas. Então, se a pessoa não tiver um preparo técnico, né? Uma formação acadêmica, educacional, técnica para aquele cargo, ou não conseguir processar de maneira adequada as informações, os aprendizados, não tiver, então, uma cognição preparada para aquele cargo, provavelmente ela não vai conseguir ser uma boa líder. Bem? E aí, eu trago aqui uma pesquisa que vai falar que aqui no Brasil, a liderança seriamente ineficaz é de 50%. Quando a gente conversa com grupos de pessoas que já trabalham, a gente vê esse dado na prática, né? As pessoas geralmente reclamam de seus líderes, inclusive não são nem líderes, seriam chefes, né? Que não conhecem toda essa teoria que a gente tem na disciplina, mas isso influencia muito questões como motivação, satisfação, envolvimento, produtividade e lucro da organização. Então, existe até um perfil traçado, né, por essa pesquisa, provavelmente existem muitos outros perfis, até mais atuais, né, que vão valorizar a criatividade, competência, capacidade para trabalhar bastante, extroversão, né, algumas características que a gente já viu ao longo da disciplina, né, e que a gente sabe que são importantes para um bom líder. E, na verdade, eu sempre gosto de passar isso para todos os alunos em qualquer profissão, né, que eles vão seguir, porque pelo menos, além da capacidade técnica, pelo menos a maioria das profissões, a maioria dos cargos vão exigir que a gente tenha habilidades sociais, que a gente trabalhe bem em grupo, que a gente aceite, faça críticas de maneira construtiva, que a gente saiba falar em público, enfim, várias habilidades que são requisitadas pelo mercado de trabalho hoje em dia, que infelizmente não são
ensinadas, né, no nosso processo de escolarização comum. Bem, essas são as referências bibliográficas utilizadas para essa aula e muito obrigada pela atenção de todos.